Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Estúdio.dev. E no vídeo de hoje a gente vai começar a prática aqui do curso de JavaScript de iniciante, do básico ao avançado para iniciantes. E na aula de hoje, antes da gente começar a prática aqui, a gente vai falar sobre variáveis, sobre instruções, expressões, operadores, tipos e condicionais. Nessa aula a gente não vai tratar tudo sobre operadores, condicionais, expressões, porque é muito conteúdo avançado, e eu vou passar primeiro o básico, para que de maneira que nas próximas aulas a gente comece a evoluir. Então, mostrando operadores mais avançados, operadores mais complexos, estruturas condicionais um pouco mais robustas também. Então, a ideia aqui é mostrar o básico dessas estruturas de maneira que a gente consiga entender e evoluir nas próximas aulas, beleza? Então, vamos começar a explicação aqui falando sobre variáveis. Existem três maneiras da gente definir uma variável no JavaScript. É com a palavra reservada var, com a palavra reservada let e com a palavra reservada const. Essa aqui vocês não devem usar porque é uma maneira mais antiga de definir a variável. Essa daqui são as duas maneiras mais modernas. Existe uma diferença, eu vou explicar primeiro aqui a diferença brutal que existe dessa para essas duas aqui. Essa daqui ela vai definir uma variável que é uma constante. O que é uma constante? É um valor que nunca vai mudar. Como que a gente usa? A gente vem aqui, define lá const, só por exemplo, maior de idade. Vai receber 18. Tá muito feia minha letra, mas é isso aqui, ó. Const maior de idade vai receber 18. Ou seja, essa variável aqui, ela nunca vai poder ser alterada, ok? E essas aqui, não. Essa aqui você vai definir uma variável, por exemplo, let, idade, e vai colocar, por exemplo, 10, 40. Depois, em idade, você vai poder colocar 18. Depois, em idade, você vai poder colocar... Está tudo errado aqui, mas depois de idade, você vai poder colocar, por exemplo, uma string com meu nome, Fernando. Ou seja, essa variável ela pode mudar da maneira que ela quiser. Ok? E tá, a diferença de const para var e let é simples, mas e qual a diferença de var e let? Eu não vou explicar agora porque vocês não têm conhecimentos necessários para entender. Então, nas próximas, acredito que daqui uma ou duas aulas eu consigo explicar, vocês consigam entender de maneira muito aceitável, de maneira completa, qual a diferença dessas duas aqui. Mas basicamente vocês precisam saber que essa é a maneira mais antiga, que vocês não devem usar. Essas daqui são as maneiras mais modernas. Quer criar uma constante, uma variável que nunca vai mudar, use const. Se essa variável eventualmente vai mudar, utilize let, beleza? Então aqui vamos apagar isso tudo. Vamos ainda continuar no assunto de variáveis. Eu falei aqui como que declara uma variável, mas eu não dei uma explicada do que é uma variável, né? É claro que eu estou assumindo que se você está fazendo esse curso aqui, você já fez um curso lógica, um curso básico de lógica e sabe o que é uma variável. Mas vamos dar uma recapitulada. Uma variável, o que é uma variável, né? Variável é um lugar para você guardar alguma coisa. Então, por exemplo, isso daqui era para ser um armário. No armário, a gente consegue abrir a gavetinha do armário, certo? E colocar alguma coisa ali dentro. No computador é a mesma coisa. No computador a gente tem um lugar lá, em algum lugar. Esse lugar, mais especificamente, é a memória, certo? É a memória. E você vai colocar um valor nessa memória. Vai colocar um lugar nessa gaveta e vai fechar. Então você sabe que aquele valor está lá. E assim como na gaveta, você pode, por exemplo, colocar uma meia aqui. Depois você tira essa meia e coloca, por exemplo, sua carteira. Você pode colocar várias coisas. É a mesma coisa aqui na memória. No JavaScript, você pode definir uma variável, depois coloca um número, depois você coloca um número float, que seria um número quebrado, 2.2, depois você coloca uma string, depois você coloca outros tipos de coisa, coloca uma função, um objeto, etc. Vocês vão entender isso mais pra frente. Por que eu estou explicando isso daqui? Porque
O que eu vou explicar aqui não necessariamente é do JavaScript, mas existe uma diferença entre o JavaScript e algumas outras linguagens, que são tipos, são tipagens. Existem linguagens fortemente tipadas e linguagens que são dinâmicas, que não precisam de tipagem. E o que é uma tipagem, né? Eu vou usar um pseudocódigo aqui para vocês entenderem. Então, isso daqui vai ser um inteiro, isso daqui vai ser sem sinal, vai ser inteiro, sem sinal, deixa eu voltar, inteiro sem sinal, idade igual a 18, ponto e vírgula. Trocar a cor. Então isso daqui é o inteiro. Aqui a gente está definindo uma variável, e claro, em pseudocódigo, e uma linguagem fortemente tipada. Fortemente tipada significa que você precisa definir tipos para as coisas. Então, o que você está definindo tipo? Vai ser uma variável do tipo inteiro, ou seja, não pode colocar 18.1, ou 4.4, ou 18.32, tem que ser um valor inteiro. Tem que ser sem sinal, ou seja, não pode valores negativos. Se eu colocar menos 18 aqui vai dar problema. Antes o nome da variável é idade, e ela vai receber o valor 18 final da instrução. Ponto e vírgula significa final da instrução. Isso daqui é um operador de atribuição, ou seja, a gente está colocando o valor 18 na variável idade. Então, essa é basicamente a principal diferença. Então, aqui, nessa nossa linguagem de programação, nesse nosso pseudocódigo, idade, a variável idade, nunca vai poder receber um valor que não seja sem sinal, com sinal, aliás, e do tipo float. Tem que ser do tipo inteiro e sem sinal para ela receber. Se ela tentar colocar, por exemplo, uma string ou um valor quebrado, vai dar problema. No JavaScript, isso não acontece. E por que eu estou falando isso, né? Porque linguagens fortemente tipadas costumam ser um pouco mais difíceis, um pouco mais complexas. Isso normalmente são linguagens mais de baixo nível. Então, por exemplo, a linguagem C. Essa linguagem aqui, ela é a linguagem que a gente utiliza para criar sistemas operacionais, para criar programas muito complexos que precisam de muita robustez. Existe uma diferença entre você criar uma variável no JavaScript, idade desse jeito, e uma linguagem que você consegue definir os tipos. Aqui, basicamente, você está falando que é sem sinal, é um inteiro sem sinal, você está reduzindo o tamanho dessa variável. Então, uma variável, ela tem um tamanho na memória, ela tem um tamanho no computador. Quando você especifica nesses mínimos detalhes, você consegue ainda especificar mais, por exemplo, o número de bits, e não interessa o que é bit no momento, essa variável ela é menor. No JavaScript, não, ela tem um tamanho e é aquilo ali. Então, você não tem muito controle sobre o que vai ter naquela variável. Isso não é ruim necessariamente, beleza? O que eu tô falando aqui, linguagens mais dinâmicas, elas normalmente são visadas para entrega. Então você entrega mais, você programa mais, porque ela é relativamente mais simples. Existem linguagens tipadas de mais alto nível, que é, por exemplo, o TypeScript. TypeScript, ele é basicamente o JavaScript com tipos. Então você consegue definir uma variável no JavaScript e falar que é do tipo inteiro. E existem sim diferenças entre o TypeScript e, por exemplo, a linguagem C. A linguagem C ela é muito mais baixo nível, o TypeScript não. Ele ainda te dá muitas maneiras de trabalhar de maneira mais automática, se é que podemos assim dizer. Bom, mas eu não quero que você pire com isso. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. O que eu quero que vocês entendam é: o JavaScript ele é mais dinâmico, você não precisa tipar ele. E existem linguagens de programação que são tipadas e não tem problema nenhum com isso, beleza? E por que eu estou explicando isso daqui, né? Bom, existem algumas horas em que você vai precisar converter tipos no JavaScript. Isso daqui no JavaScript, ó, por exemplo, 2000. Isso no JavaScript ele é uma string. Por quê? Porque a gente tem o sinal de aspas aqui. Então, por exemplo, vamos supor que idade vai receber isso daqui. E a gente quer fazer uma conta com a variável idade, mas ela está no tipo string, a gente tem que converter. Como que a gente converte? A gente
Tem algumas maneiras, mas uma delas é, por exemplo, usar uma função chamada number. Number passando idade aqui. E essa função vai retornar esse valor aqui convertido para número, que é só o 200, ok? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes, algumas das vezes, você vai receber um valor X, esse valor X não é do tipo que você quer, você quer um valor 1.1, mas você recebeu o valor 1. Ou você quer um valor inteiro, mas você recebeu esse valor como sendo uma string, você precisa fazer conversões para trabalhar. Porque não é muito recomendável, provavelmente vai dar erro você trabalhar com um valor que é uma string mais um número. Eu vou mostrar isso mais futuramente, as loucuras que acontecem, mas você não deve fazer isso aqui. Você deve trabalhar um número com um número, não uma string de um número com um número. Nunca faça isso daqui, beleza? Então, isso aqui são conceitos um pouco mais avançados que a gente vai ver ainda, mas vamos lá. A gente tratou agora de variáveis, e agora eu vou pegar uma definição um pouco mais formal aqui do que são instruções e expressões. Então, deixa eu ver aqui. É isso daqui mesmo. Eu já tinha até feito alguns rabiscos. Deixa eu abrir no meu board aqui. Deixa eu apagar isso tudo. Beleza? Deixa eu voltar no outro aqui. Beleza? Então, vamos lá. Instruções. O que são instruções? Instruções são um grupo de palavras, números e operadores que realizam tarefas específicas. São uma instrução. Então, se a gente tem uma variável aqui, tem um número, tem um conjunto, isso aqui é uma instrução. E expressão também é basicamente a mesma coisa. Uma expressão é qualquer referência a uma variável ou um valor. Se a gente tem uma variável lá solta, isso aqui é uma expressão. Se a gente tem uma combinação aqui, ó, por exemplo, b vezes 2, isso daqui já é uma instrução. Por que eu tô falando isso, né? Porque a gente pode ter, por exemplo, um programa de 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5. Cada linha dessa é uma instrução. Ok? E uma instrução, ela é definida aqui, ó, pelo ponto e vírgula. Se a gente identificar esse ponto e vírgula, significa, cara, aquela instrução finalizou. Acabou. Certo? Apagar isso daqui. E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem duas variáveis, a variável A e a variável B. Aqui a gente tem um operador de atribuição, que eu já mostrei para vocês. Aqui a gente tem um operador de multiplicação. Temos o ponto e vírgula, que significa finalização da operação. E temos um 2, que é um valor literal. O valor literal é um valor que ele não muda, é ele mesmo. Uma variável não é um valor literal, porque uma variável pode ter um valor 1, depois uma variável pode ter o valor 2. Já o 2 não, o 2 é o 2 e ele não vai ser outra coisa. Uma string, uma frase é uma frase, ela não vai ser ela vai ser ela mesma e nada mais, beleza? Então, basicamente, isso daqui é uma instrução no JavaScript. Isso é uma instrução no JavaScript. Agora vamos falar sobre estruturas condicionais. Eu tô mostrando aqui no quadro branco, mas a gente vai para a prática, pessoal. Não se preocupe, não. Estruturas condicionais é muito simples. Se acontecer alguma coisa, executa esse código aqui. Se não, executa este código aqui. Basicamente isso. Se o que está dentro do parênteses for verdadeiro, isso vai acontecer. Se não, isso vai acontecer. Então, deixa eu tirar minha mesa digitalizadora aqui e vamos para o código para ficar um pouco mais fácil e a gente vai ver isso tudo aqui acontecendo na prática. Beleza, pessoal? Eu já estou aqui no nosso Replit.com, que é a nossa plataforma para a gente treinar. Lembrando que a gente está num ambiente aqui que está simulando um servidor, porque vocês estão vendo o Node aqui, ó. Esse é o símbolo do Node. E como eu disse na aula passada, Node é a simulação de... não, na verdade o Node ele roda no servidor e esse Replit.com aqui ele está simulando o servidor para a gente. Beleza? Então vamos começar a programar aqui. Vamos definir variáveis. E como que a gente consegue, né? Lembra que eu falei, a gente utiliza a palavra reservada, let. Na verdade, vamos começar com const. Const maior de idade. Foi a variável que eu defini lá para vocês.
ela vai receber valor de atribuição, operador de atribuição, valor 18, ponto e vírgula, final da instrução. Essa foi a nossa primeira variável declarada. Maior de idade, recebe 18. Eu criei essa variável, Ctrl S para salvar, tá? Eu criei essa variável porque a gente vai utilizar ela, mas é uma variável, ela não vai mudar, é uma constante, vamos deixá-la aí então. Agora a gente vai definir uma variável let, que é ano nascimento, ponto e vírgula. Eu crio uma variável e não atribuo nada para ela. Eu não posso fazer isso com const, por quê? Porque uma vez que eu criei o const, eu não posso atribuir nada para ela lá embaixo. Então eu preciso criar e já atribuir. A atribuição só precisa ser feita quando eu estou criando uma variável como constante, const. Quando eu crio uma variável let, por exemplo, eu não preciso definir. Quando eu não defino o que ela vai ter, ela tem um valor chamado undefined. E como que a gente vai ver isso? A gente vai utilizar essa função aqui, ó, para ver as coisas no console. Isso aqui é o console, que vocês estão vendo aqui. Isso daqui é console.log. Console.log é uma função que vai mostrar as coisas pra gente aqui. Não se preocupe o que é console, nem ponto, nem log, nem o que é uma função. A gente vai ver isso tudo no futuro. Mas eu preciso mostrar para vocês alguns recursos para que a gente consiga entender de maneira mais fácil. Então, beleza, você pode não ter entendido isso daqui, mas eu quero que você deixe guardado por enquanto, que no futuro você vai entender. Ponto por ponto aqui. O importante é que vocês entendam que nem sempre vocês vão entender tudo que está acontecendo ali no código. Você precisa aceitar isso. No momento aqui é o console.log que vocês teoricamente não estão entendendo. Beleza? Executou aqui, salvou, executou. E agora ele vai lá mostrar, ó, undefined. Ou seja, essa função aqui, isso aqui é uma função, está mostrando o que tem dentro dessa variável. E tem undefined, ok? E agora a gente então quer definir o valor. Ano nascimento, então, vai receber o valor 1000. Nasceu no ano 1000. Executou, agora a gente vai mostrar 1000 aqui. Olha como 1000 tá amarelinho, beleza? Amarelinho significa que é um número. Se a gente fizer isso daqui, ó, agora é uma string. Executou, não vai estar mais amarelinho, vai estar branco. Quer ver? Branco, ok? Então, como que a gente converte ano nascimento para um valor numérico? A gente pode utilizar ano. Vamos definir uma nova variável, então, let ano nascimento convertido para número. Vai receber number, essa é a função nativa do JavaScript, e a gente vai passar aqui dentro dela essa variável. Ou seja, o que tiver aqui dentro dela vai ser convertido para número. E a gente vai pegar o valor que ele vai retornar aqui e jogar nessa variável. E nós vamos mostrar essa variável aqui. Na verdade, vamos mostrar as duas. Tanto essa como está em string e essa como vai estar convertido para número. Beleza? Olha lá, ó. 1000, ano 1000 em string, ano 1000 em número. Ok? Isso aqui foi só para vocês entenderem. A gente não vai utilizar isso aqui. Beleza. A gente também não vai atribuir nenhum valor. Agora a gente vai criar uma nova variável chamada idade. Ok? Agora a gente vai fazer um negócio chamado refactoring. Opa, essa variável não existe, deixa eu apagar. O que é um refactoring? Refactoring, ou refatoração, é uma vez que você escreveu o código, você deixa ele mais performático, você muda ele. E a gente vai fazer isso agora, porque vocês podem perceber que eu estou utilizando aqui, ó, let duas vezes. A gente tem uma maneira mais simples de fazer isso. A gente não precisa criar um monte de variáveis assim. Opa. Let. A gente pode definir tudo numa linha só. Então, a gente coloca let, ano nascimento, passa vírgula, idade, ponto e vírgula. Ok, criou. Se eu quisesse criar, por exemplo, uma outra variável, que seria o ano atual, é só eu passar vírgula e colocar ali ano atual.
Eu posso também atribuir o valor na hora da definição da minha variável ou lá embaixo. Então, eu poderia, por exemplo, ano atual aqui, receber 2023, sem nenhum problema. Ou, eu vou até mostrar para vocês, ano atual 2023, vai mostrar ali 2023. Ou eu posso apagar isso daqui e colocar o 2023 aqui na hora da criação da variável. Executou, vai dar a mesma coisa. Beleza? Então a gente fez um refactoring aqui. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma função chamada prompt. Essa função prompt, ela vai pedir um valor para o usuário aqui no nosso console. Então, ela recebe um valor, uma string, em qual ano você nasceu. Beleza? Salvei, executei. Ó, em qual ano você nasceu? Ele mostrou a mensagem pra gente, a gente vai digitar aqui qualquer coisa e ele vai retornar esse valor aqui para cá. Mas aqui a gente não pegou esse valor, por isso a gente está mostrando o ano atual, Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar ano nascimento, vai receber o retorno dessa função aqui. Então essa função vai retornar um valor e a gente vai jogar para ano nascimento. Vamos agora mostrar o ano nascimento aqui, salvou, executou. Você nasceu em, colocar aqui 2007, executei, mostrou 2007. Agora uma coisa importante aqui, pessoal. A gente escreveu 2007, ele retornou 2007. Essa função, ela retorna uma string. Então, ano nascimento aqui, tá branquinho, é uma string. Ou seja, é isso daqui, ó, 2007. É uma string. A gente quer fazer uma conta, então a gente precisa converter esse valor. Como que a gente consegue converter esse valor? Existem duas maneiras. Existem mais de duas maneiras. Eu vou mostrar para vocês duas maneiras. A primeira é colocando um maisinho aqui, ó. Isso daqui vai pegar o valor que vai retornar aqui e converter para inteiro. E também existe a função number. Então, eu vou colocar ano nascimento em string. Eu vou definir essa variável let ano nascimento em string, vai receber. E agora eu vou pegar aqui o ano nascimento, que a gente definiu bem aqui, vai receber a função number, ano nascimento em string. Vai converter isso daqui para número e a gente vai ver o valor em número, de verdade. Então, em que ano você nasceu? 2000. Agora, estamos com o número, estamos com o ano de nascimento como sendo um número de verdade. Então agora vamos calcular. Quantos anos esse cara tem. Para fazer isso, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o ano atual menos o ano nascimento. E a gente vai jogar esse valor aqui, essa continha, dentro da variável idade. Então, idade vai receber o ano atual menos o ano de nascimento. E vamos mostrar isso daqui, ok? Então, eu nasci no ano 2010, é claro que eu nasci no ano 2010, e ele mostrou que eu tenho 13 anos, ok? Ponto e vírgula aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês as estruturas condicionais. A gente já viu, então, aqui os operadores de... Isso daqui é a maneira como a gente cria comentários. Comentários, o JavaScript ignora. Comentários somos para nós ler. Eu já mostrei para vocês o operador de atribuição, o operador de subtração, o operador de multiplicação. A gente também tem o operador de adição, temos o operador de maior, temos o operador de menor, temos o operador de maior igual e temos o operador de menor igual. O que é maior? É se um número é maior do que o outro, se um número é menor do que o outro, se um número é maior ou igual ao outro. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então vamos utilizar o if. Se if a idade, o que eu quero saber? Se a idade ele é maior do que 18 anos. É maior, então eu vou utilizar o símbolo de maior.
do que 18, então alguma coisa vai acontecer. Mas, e se eu tiver 18? 18 é maior do que 18? Não, é falso. Então, tem que ser maior ou igual a 18. Isso daqui, pessoal, vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Idade, 13, é maior ou igual a 18? Não, é falso. Então, vamos cair aqui no else. Agora, 18. 18 é maior ou igual a 18? Sim. Então, a gente vai entrar aqui. E o que nós vamos falar aqui? Console.log. Vamos mostrar para o usuário. Você é... Deixa eu colocar o você certinho. É maior de 18 anos. Opa, 18 não, 17. Você é maior de 18 anos. Você é menor de 18 anos. E aqui a gente vai mostrar você... Meu Deus. Você tem anos. Você tem 14, por exemplo, anos, ok? Vamos lá agora executar então para ver o nosso programinha. Em que ano você nasceu? 2005. Você é maior de 18 anos. Você tem 18 anos, ok? Vamos executar de novo. Eu nasci em 2004 agora, para mim ser menor de idade. Eu nasci em 2004. Você é maior de 18 anos. Ah, tá, tem que ser 2006. Você tem 19 anos. Executou? 2006. Você é menor de 18 anos. Você tem 17 anos, beleza? Então a gente criou esse programinha aqui que define a idade dos usuários. Vamos apagar isso daqui. Então a gente utilizou maior igual. Vamos utilizar agora então aqui uma outra coisa, o operador de mais, né, de adição. Vamos colocar aqui uma variável, vamos criar uma variável, let, deixa eu pensar, novo, você, pessoa nova. Se a idade, pessoa nova, se a idade mais 20, na verdade só isso, pessoa nova, idade mais 20. Então a gente vai pegar a idade da pessoa, por exemplo, 17, e somar com mais 20, 37. Então, se, vou utilizar o se de novo, se pessoa nova for maior do que 50, for menor do que 50, não, menor do que 30, né? Vamos dar um console.log, você é uma pessoa novinha. Nem tão nova assim, mas ok. Vamos dar um executar. Então, nasceu no ano, vamos colocar 2955, 56. Ó, você tem 67 anos, não é uma pessoa novinha. Agora vamos executar mais uma vez. E agora essa pessoa vai nascer no ano de 2004. Você tem 18 anos, pessoa nova, idade 19 mais 20. Ah, então tem que ser mais nova ainda. Tem que ser 2007, por exemplo. Você tem 16 anos, você é menor de 18 anos. Idade 16 mais 20 vai dar 36. Nossa senhora, tem que ser mais nova ainda. Agora vai dar certo, né? 2020. Você tem 3 anos, você é uma pessoa novinha. Você é menor de 18 anos. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte aqui, pessoal. A gente vai fazer mais uma vez um refactoring, ou uma refatoração. Percebe que a gente está utilizando 18 aqui? 18 é um valor que nunca vai mudar. Se a pessoa é maior de 18 anos, é uma constante. Então a gente pode pegar esse valor que a gente colocou lá e colocar aqui. A gente pode criar uma constante também. Uma constante somador de idade, não sei. O valor 20, que é o valor que a gente está somando aqui. Somador de idade.
E a gente pode criar uma variável também, limitador de pessoas novas. Tá muito ruim isso daqui, esses meus nomes, esses meus exemplos, mas vocês estão entendendo. Beleza? Agora não temos, vamos espaço aqui, agora a gente tem um super programa aqui. Nasceu no ano de 2003, você é uma pessoa maior de 18 anos, você tem 20 anos e você não é uma pessoa novinha. Ótimo! Então, a gente viu aqui definições de variáveis com let, com const, variáveis na mesma linha, definição, atribuição na hora da criação da variável. Pegamos aqui uma função prompt, que vai retornar um valor, convertemos esse valor, que é do tipo string, para número, fizemos uma continha com subtração, com adição, usamos os operadores aqui ó, de menor, maior, igual, ok? Então, nessa aula foi isso. Então, agora na próxima aula que eu vou lançar junto com essa, eu vou passar um exercício para vocês junto com a resolução. Então, se você gostou desse vídeo, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta. Se você ficou com qualquer dúvida, pode comentar, ou a gente também tem uma comunidade no Discord, você pode entrar lá e mandar suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas mais avançadas. E é isso.